E hoje nós vamos falar de um lançamento Avon que é simplesmente babado, confusão e gritaria. Gente, que riqueza de perfume. Nós estamos falando do Faraway Splendoria. Gente, olha só. A apresentação disso aqui, que coisa mais linda. Essa apresentação dá uma lembrança, dá um aspecto meio árabe, meio... Olha só, não é? Até a caixinha é assim. Vamos falar logo da caixinha. A caixinha é de papelão com cartucho duplo, o que protege o nosso perfume, tá? Então tem a caixinha, tem o cartucho duplo aqui, que vai proteger tanto no transporte dessa fragrância, quanto no armazenamento. Aquelas pessoas que têm várias fragrâncias e guardam, né, ou fazem coleção, ou simplesmente não vão usar agora. O ideal é que você guarde na caixinha, protegido da umidade, da luminosidade e do calor, tá bom? Aliás, das mudanças de temperatura e da luminosidade, tá bom? Então, tudo isso é ideal você guardar na caixinha. Linda caixinha, já nos dando uma ideia do que vem por aí. E nós temos então essa pegada meio árabe, tá? Por quê? Nós temos aqui ingredientes simplesmente riquíssimos, riquíssimos, riquíssimos. Esse perfume é uma maravilha. Deixa eu logo adiantar pra vocês, gente. Ele se tornou o queridinho da linha. Eu simplesmente vou ter que fazer estoque desse perfume, porque, aliás, eu não sei se ele é edição limitada, a Avon não informou. Eu acho que ela vai primeiro sondar como está o público, né, e a aquisição desse perfume, né, as vendas, para poder deixar na linha ou não. Mas se surgir rumores de que vai sair de linha, eu vou fazer estoque, porque se tornou o queridinho. Primeiro, a linha Faraway, pra mim, ela é a mais top. É a mais top. É como se fosse assim, ó. A linha... esqueci o nome do outro. Attraction. A linha Attraction e a linha Faraway são as duas linhas tops da Avon. É como se fosse a linha Elysée e a linha Lily do Boticário, né? Uma comparação assim meio de o que é o top da linha, né? Da marca. Então, pra mim, a linha Attraction e a linha Faraway são as mais tops. São os perfumes que fixam de fragrâncias mais nobres, tá? Mais deliciosas. Enfim, são encantadoras. E pra mim, a linha Faraway sempre foi uma queridinha, mas em especial esse aqui. Eu tinha o Faraway Glamour como pra mim o mais top. Eu tenho uma escala, né, daqueles que são mais, os que são melhores, os que são mais gostosos, para os que eu gosto menos, mas até aquele que eu gosto menos eu ainda gosto muito. Então, assim, esse aqui pra mim acabou se tornando o mais top da linha. Pra mim, esse aqui se tornou o número 1, tá? E por que ele é tão delicioso, tão maravilhoso? Vamos conhecer primeiro os ingredientes, tá? Ele tem uma saída, a saída dele já é pouco cítrica e já tem uma cremosidade, tá? Ele já vai sair com oud branco. O que é o oud branco, gente? Ai, que delícia. O oud branco, ele é um acorde, tá? Produzido do oud, que é o ingrediente mais rico, mais precioso da perfumaria. É o ouro líquido, da perfumaria. Então, eles produziram o oud branco do oud tradicional. Se vocês conhecem a linha essencial da Natura, vocês conhecem o que é o oud. Tem um perfume chamado Essencial Oud. E ali você sente muito mais intensamente esse oud. Então, se você quer conhecer o oud em algumas fragrâncias, sinta o Essencial Oud, que você vai saber mais ou menos o que é o oud. Ali não é um perfume simplesmente só de oud, mas ele tem como seu ingrediente principal o oud. Então, você vai conhecer o oud juntamente com outros ingredientes. E aí você tem uma noção. Aí, assim, o oud que está lá, ele é um oud mais... ele é oud raiz, tá? É aquele oud tradicional. Então, ele é bem amadeirado, tá bom? Especiado. O oud que temos aqui não é esse oud. Ele é um acorde produzido desse oud. Então, ele é o quê? Ele é o oud branco. Ele é mais limpo, ele é mais cremoso, ele é mais delicado, ele continua sendo amadeirado e especiado, mas ele tem nuances mais leves,
tá? É como se aquele oud fosse o oud preto e esse aqui fosse o oud branco. Numa comparação assim, aquele é mais pesado, maravilhosamente delicioso e pesado, denso. Esse aqui já é o oud branco, aquele mais limpo, mais claro, mais clean. Ambos têm o seu valor. Ambos são maravilhosos. Agora esse aqui tem aquela delicadeza, tá? Então ele é o oud. Ele é o oud assim mais limpo. Ele tem inclusive um aspectozinho de limpeza. O corpo desse perfume, ele tem um ingrediente que deu origem ao seu nome, Faraway Splendoria. Por quê? O corpo ele tem uma ameixa que não é parecida com a ameixa Black que nós temos aqui. Só que essa aqui é ameixa Black Splendoria. Na verdade é Black Splendor, por isso que surgiu o nome Faraway Splendoria, tá? Então essa ameixa Black Splendor é uma ameixa cultivada em outros países e ela é mais, como é que eu posso dizer, ela é mais pesada, é diferente da nossa ameixa Black, tá? E essa ameixa foi a que deu origem ao nome Splendoria, né? Ameixa Splendor para Faraway Splendoria. O que a gente sente aqui? Essa ameixa Black Splendor eu nunca tive acesso, tá? Eu não conheço. Mas o que eu sinto aqui? Tem sim um cheirinho da nossa ameixa Black, mas é aquela ameixa bem madurinha, sabe? Ameixa assim, bem suculenta, madurinha e docinha. Ai, chega, me deu água na boca aqui. Pois essa é a ameixa que nós temos aqui, tá? Então essa ameixa Black Splendor deve ser nesse sentido, tá? Dessa ameixa, uma espécie, né? Um tipo de ameixa diferenciada que deve ter essas características da nossa ameixa Black. Não é a nossa ameixa Black, mas deve ser assim, da família, muito parecida, muito perto, tá? E nós temos um fundo de um ingrediente maravilhoso que é a baunilha de Bourbon. Os ingredientes todos não foram disponibilizados, mas o que você sente? A saída você tem um pouquinho de pimenta rosa, tá? Que é essa especiaria, juntamente com o oud branco e um pouquinho de cítrico. Eu diria que nós temos aqui um blend de limão, tangerina e laranja. Então é um blend desses 3 cítricos, tá? Pra mim a saída é assim. O coração, ele tem essa ameixa, tá? Essa ameixa bem gorda, bem suculenta, bem madurinha, tá? Bem docinha, juntamente com a gardênia. Então nós temos aqui a gardênia, que é a flor que está fazendo todo o entrelace entre a saída e o fundo. O fundo nós temos aqui, eu acredito que nós temos um pouquinho de cedro, nós temos um pouquinho de sândalo e nós temos essa baunilha de Bourbon. Eu ainda arrisco dizer que nós temos um pouquinho de âmbar, tá? Então, essas são as notas dessa fragrância. Simplesmente deliciosa. E é um perfume que, pra mim, na minha pele, ele teve uma duração de 8 horas. Gente, eu passei o dia sentindo essa fragrância. Eu passei de manhã e durante o dia eu sentia, sabe? De vez em quando bate o vento e eu sentia essa fragrância. Me adoro quando isso acontece. Quando outra pessoa sente a fragrância é muito bom, mas quando você sente a fragrância é maravilhoso. Você passa o perfume pra você ou para as outras pessoas? Eu para os dois, mas se fosse para escolher um para mim, para eu poder sentir essa fragrância é assim. Eu senti ela assim durante o dia inteiro. Duração da fragrância 8 horas, tá? De 8 para 10 horas, gente. Essa fragrância em mim, ela ficou uma bombinha deliciosa. A projeção dela, cerca de 1 hora. Então 1 hora as pessoas vão ficar sentindo, vão comentar, tá bom? 1 hora tranquilo. Quesito doçura. Toda a linha Faraway, ela é doce, tá? Toda a linha Faraway é doce. Porém, uns mais e outros menos. O tradicional é o mais bombástico de doce, tá? E esse aqui, ele tem uma doçura? Tem. Só que não é essa doçura que incomoda tanto
quanto o primeiro. O primeiro, se você não souber maneirar nas borrifadas, você incomoda todo mundo. Passar o faraway tradicional de manhã e sair para trabalhar é matar todo mundo, gente. No transporte, no caminho e onde você chegar. Realmente é um doce bem pesado. Esse aqui já é um doce mais disfarçado. Ele é um doce que de vez em quando você sente o docinho, mas não é aquele docinho que te incomoda, que diz, esse negócio tão doce. Não, é um negocinho, perfume docinho, tá? Então realmente ele tem essa doçura muito gostosa. Eu diria que ele é nota 4 de doçura, tá? Muito bom. Mas lembrando, esse 4 de doçura, de 1 a 10, ele é um 4 de doçura, mas é um 4 agradável. Ele não é um 4 que incomoda, tá? Ele é um 4 agradável. Por exemplo, tem o perfume La Vie est Belle, que as pessoas acham delicioso, maravilhoso, espetacular. E ele na minha opinião, ele é 8 de doçura. Então ele é muito doce e ainda consegue ser agradável, tá? Esse aqui eu diria que é um 4. Um 4 assim, bem na medida, tá bom? Delicioso de doce. Lembrem que a doçura, quando usada de forma correta, ela consegue trazer uma sensualidade. Esse perfume aqui, ele tem isso. Ele tem uma doçura sensual. Ele lembra, tá? Ele vai na vibe dos perfumes árabes. Tá? Então, os perfumes árabes, eles têm uma característica de serem amadeirados, especiados, uma grande fixação e bem sensuais, tá? Então, esse aqui, ele tem essa pegada árabe. Então, ele tem essas especiarias, ele tem essa doçura, ele tem o amadeirado, ele realmente tem essa sensualidade. A linha Faraway toda transmite uma sensualidade incrível, tá? E, assim, o que ele lembra dos demais? Ele tem todo o DNA da linha, gente. E ele vai lembrar o tradicional em algum momento, tá bom? É o que mais vai lembrar, assim, o tradicional em algum momento, mas ele lembra também o último, que é o... deixa eu pegar aqui. Ele lembra um pouquinho o Faraway Aurora. O Faraway Aurora, ele já é como se fosse assim, algo mais leve do tradicional. É como se fosse a versão do tradicional mais geladinha, tá? Mais refrescante. E ele traz, tá? Então, o Esplendor traz um pouquinho dessa refrescância, tá bom? Essa lembrança do tradicional nesse sentido. Se ele tem um atalcado, toda a linha tem um atalcadinho, tá bom? Então ele tem também um atalcadinho, mas eu diria que não é nada que incomode. No quesito de 1 a 10, ele é 2. 2 de atalcadinho. Simplesmente uma riqueza, gente. Esse perfume é uma riqueza. Recomendo demais esse perfume. E se você quer saber uma referência, ele parece com qual? Vamos lá. Ele parece com... sabe o Zanzibar? Ele dá uma lembrança. Tem o Dolce Gabbana Red, que ele dá uma lembrança também, tá? E o Sândalo e Fava Tonka. Então ele lembra esses perfumes. Se ele lembra o Essential Oud, eu diria que ele pode ter um quesinho de Oud, essencial Oud Mirra, tá? Pode ser, tem um quesinho. O do tradicional não, tá? O tradicional não, de jeito nenhum. Então, ele tem essas referências, ele tem essas lembranças. E eu sugiro que você conheça, porque é um perfume sensacional, uma riqueza de perfume. E fica aqui a dica, Faraway Esplendoria.